No palco da história, poucos nomes brilham com a intensidade de Alexandre o Grande. Mas o que realmente significa ser um conquistador impossível não é apenas sobre vencer batalhas, mas sobre redefinir os limites do que se acreditava ser possível. Imagine um jovem, com a poeira das estradas e o cheiro de pólvora em suas vestes, que em apenas 13 anos esculpiu um império que se estendia por 3 continentes, unindo culturas e civilizações sob uma única bandeira. Ele não apenas conquistou terras, ele conquistou o futuro. Ele não apenas liderou exércitos, ele liderou uma revolução. E o mais fascinante, ele nunca conheceu a derrota em campo de batalha, nem uma única vez. Seu nome ecoa através dos milênios como sinônimo de gênio militar, visão política e uma ambição sem precedentes. Prepare-se para uma jornada épica, onde desvendaremos os segredos por trás da lenda, as táticas que o tornaram invencível e o legado que continua a moldar nosso mundo. Este é Alexandre o Grande, o homem que ousou conquistar o impossível. Alexandre não foi um acidente da história. Ele foi o produto de uma linhagem real e de uma educação sem igual. Nascido em Pela, capital da Macedônia, em 356 a.C., ele era filho de Filipe II, um rei astuto que transformou a Macedônia de um reino periférico em uma potência militar. Sua mãe, Olímpia, era uma princesa do Épiro, conhecida por sua devoção a cultos místicos e por uma personalidade forte e ambiciosa. Essa combinação de pragmatismo político e misticismo moldou a infância de Alexandre, que desde cedo foi cercada por presságios e lendas sobre sua origem divina. Contos de raios atingindo o útero de sua mãe e sonhos proféticos de seu pai alimentavam a crença de que Alexandre não era um homem comum, mas alguém destinado à grandeza. Mas a verdadeira fundação de seu gênio foi lançada por seu tutor, Aristóteles. Dos 13 aos 16 anos, Alexandre foi imerso em um currículo que abrangia filosofia, ética, política, medicina, ciência e, crucialmente, estratégia militar. Aristóteles incutiu em Alexandre não apenas conhecimento, mas uma paixão pela cultura grega e um senso de propósito. Essa educação diferenciada o distinguiu de outros líderes de sua época, conferindo-lhe uma visão de mundo ampla e uma capacidade analítica aguçada. Ele não apenas aprendia táticas de guerra, ele compreendia a mente humana, a natureza da sociedade e o funcionamento do universo. E então, a história de Bucéfalo, um cavalo selvagem, indomável, que ninguém conseguia montar. Filipe II estava prestes a desistir do animal, mas o jovem Alexandre, com apenas 10 anos, percebeu que o cavalo não era selvagem, mas sim assustado com a própria sombra. Com calma e inteligência, ele virou o cavalo em direção ao sol, domou-o e montou-o. Esse episódio, aparentemente simples, é um microcosmo da vida de Alexandre, sua capacidade de observar, entender o cerne do problema e encontrar uma solução inovadora. Foi um presságio de que ele domaria não apenas cavalos, mas impérios inteiros, superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Aos 20 anos, a tragédia atinge a Macedônia. Filipe II é assassinado. Alexandre assume o trono, herdando um exército formidável e o sonho de seu pai de invadir a Pérsia. Mas o caminho não seria fácil. A Grécia, recém-subjugada por Filipe, via na morte do rei uma oportunidade de rebelião. Alexandre, no entanto, agiu com uma rapidez e ferocidade que chocaram a todos, esmagando as revoltas e consolidando seu poder. Ele provou que não era apenas o filho de Filipe, mas um líder por direito próprio. Com a Grécia pacificada e seu poder consolidado, Alexandre voltou seus olhos para o leste, para o vasto e opulento império aquemênida, a Pérsia. Este não era um inimigo qualquer. Era a maior potência do mundo conhecido, com recursos e exércitos que superavam em muito os da Macedônia. Mas Alexandre não se intimidou. Em 334 a.C., ele cruzou o Helesponto, dando início a uma das maiores sagas militares da história.
Sua primeira grande prova de fogo veio na Batalha do Grânico. Embora não tão famosa quanto outras, foi crucial. Alexandre, liderando pessoalmente a cavalaria, atacou as forças persas e gregas mercenárias, demonstrando sua audácia e sua disposição de se colocar na linha de frente. A vitória no Grânico abriu as portas da Ásia Menor, e Alexandre seguiu em frente, libertando cidades gregas e consolidando sua base de operações. Mas o verdadeiro confronto com o poder persa viria em Isso, em 333 a.C. Dario III, o grande rei da Pérsia, reuniu um exército colossal, estimado em centenas de milhares de homens. Alexandre, com um exército muito menor, encontrou Dario em um terreno estreito, o que anulou a vantagem numérica persa. A genialidade tática de Alexandre brilhou. Ele utilizou a famosa cunha macedônica e uma manobra de flanco com sua cavalaria de elite, a companhia, para romper as linhas persas e atacar diretamente a posição de Dario. O pânico se espalhou e Dario fugiu, deixando para trás sua família e um tesouro imenso. A vitória em Isso não foi apenas militar, foi um golpe psicológico devastador para a Pérsia. Após isso, Alexandre não perseguiu Dario imediatamente. Em vez disso, ele se voltou para o sul, conquistando a Fenícia e o Egito. A tomada de Tiro, uma cidade-ilha fortificada, foi um feito de engenharia militar impressionante, com a construção de um aterro que ligava a ilha ao continente. No Egito, ele foi aclamado como libertador e fundou Alexandria, uma cidade que se tornaria um dos maiores centros culturais e intelectuais do mundo antigo. Essa pausa estratégica não só garantiu sua retaguarda e acesso a recursos, mas também reforçou sua imagem como um líder divinamente abençoado. O confronto final com Dario III ocorreu em Gaugamela, em 331 a.C., na Mesopotâmia. Dario havia reunido um exército ainda maior, com carros de guerra equipados com foices e elefantes de guerra. Com a Pérsia sob seu controle, Alexandre não se contentou em ser apenas um conquistador. Ele era um visionário, um homem à frente de seu tempo, que buscava não a destruição, mas a fusão de culturas. Sua política de integração era revolucionária. Em vez de impor a cultura macedônica, ele permitia que os povos conquistados mantivessem suas tradições, religiões e costumes. Essa abordagem pragmática e iluminada garantiu a estabilidade de seu vasto império e lançou as bases para a criação de uma nova civilização, a helenística. Alexandre fundou mais de 20 cidades por todo o seu império, muitas delas batizadas com seu nome. Essas Alexandrias não eram apenas guarnições militares, mas centros vibrantes de cultura, comércio e conhecimento. A mais famosa, no Egito, com sua lendária biblioteca e farol, tornou-se um farol de aprendizado e intercâmbio cultural no mundo antigo. Ele entendia que um império duradouro não se constrói apenas com espadas, mas com ideias, integração e a capacidade de absorver e valorizar a diversidade. Sua liderança era magnética, quase mística. Ele liderava pelo exemplo, sempre na linha de frente, compartilhando os perigos e as privações com seus soldados. Essa coragem e carisma inspiravam uma lealdade inabalável, mesmo quando as campanhas se tornavam exaustivas e perigosas. No entanto, à medida que suas conquistas se expandiam, também crescia sua crença em sua própria divindade. Ele começou a adotar costumes persas, como a prosquinesis, prostração diante do rei, o que gerou atritos com seus generais macedônios, que viam isso como uma afronta às tradições gregas. Alexandre, o homem, estava se transformando em Alexandre, o Deus-Rei.
A busca pelos confins do mundo o levou à Índia, uma terra de riquezas e mistérios. Lá, ele enfrentou o rei Poros e seus elefantes de guerra na Batalha do Hidáspes, uma das mais difíceis de sua carreira. Apesar da vitória, suas tropas, exaustas por anos de campanhas ininterruptas e pela distância de casa, recusaram-se a ir além. Pela primeira e única vez, Alexandre foi forçado a ceder à vontade de seus homens. A ambição do conquistador impossível havia encontrado seu limite na resistência de seus próprios soldados. A jornada de Alexandre, que o levou a conquistar um império sem precedentes, chegou ao fim de forma abrupta e misteriosa. Em 323 a.C., na Babilônia, a cidade que ele planejava transformar na capital de seu vasto império, Alexandre o Grande sucumbiu à doença, aos 32 anos de idade. As causas de sua morte ainda são objeto de debate entre historiadores. Malária, febre tifoide, envenenamento, o mistério em torno de seu falecimento apenas adiciona mais uma camada à sua lenda. O conquistador impossível havia finalmente encontrado seu único adversário invencível, a morte. Com a morte de Alexandre, o império que ele construiu com tanto esforço e genialidade começou a se fragmentar. Seus generais, os diádocos, lutaram entre si por décadas, em uma série de guerras civis que rasgaram o império em pedaços, dando origem a novos reinos helenísticos. Apesar da fragmentação política, o legado de Alexandre permaneceu e floresceu. A helenização, a fusão das culturas grega e oriental, moldou o mundo antigo por séculos, influenciando a arte, a filosofia, a ciência e a arquitetura. As cidades que ele fundou, especialmente as Alexandrias, tornaram-se centros de conhecimento e intercâmbio cultural, mantendo viva a chama do helenismo. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, foi um farol de saber que atraiu os maiores pensadores da antiguidade. Suas táticas militares continuam a ser estudadas e admiradas em academias militares em todo o mundo, servindo como modelo para líderes e estrategistas. Ele se tornou um herói lendário, comparado a figuras míticas como Aquiles, e a medida pela qual outros líderes militares seriam julgados por milênios. O impacto de Alexandre não se limitou ao seu tempo. Ele influenciou líderes como Júlio César e Napoleão Bonaparte, que o viam como um modelo a ser seguido. Sua história inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema, perpetuando sua lenda através das gerações. Alexandre, o Grande, não foi apenas um conquistador de terras. Ele foi um conquistador de mentes e corações, um homem que, em uma vida curta, deixou uma marca indelével na tapeçaria da história humana. O legado de Alexandre o Grande transcende as fronteiras de seu vasto império e as táticas de suas batalhas. Ele foi, em muitos aspectos, um catalisador para uma das maiores transformações culturais da antiguidade, o helenismo. Ao fundir elementos da cultura grega com as ricas tradições do Oriente, Alexandre criou um caldeirão cultural que gerou novas formas de arte, pensamento e organização social. A língua grega, o koiné, tornou-se a língua franca do mundo helenístico, facilitando a comunicação e o intercâmbio de ideias por vastas regiões. A filosofia também floresceu nesse novo ambiente. Escolas como o estoicismo e o epicurismo, embora com raízes na Grécia clássica, encontraram um terreno fértil para se desenvolver e se espalhar pelo mundo helenístico. O próprio Alexandre, aluno de Aristóteles, carregava consigo a influência do pensamento filosófico em suas decisões, buscando uma ordem e uma lógica para o seu império que iam além da mera força bruta. Ele via a si mesmo não apenas como um conquistador, mas como um civilizador, levando a cultura grega para os povos que encontrava. A fundação de cidades como Alexandria, com suas bibliotecas e centros de estudo, demonstrava seu compromisso com o conhecimento e a disseminação da cultura. Essas cidades se tornaram polos de atração para estudiosos, cientistas e artistas de todas as partes do mundo conhecido, promovendo um intercâmbio intelectual sem precedentes. O helenismo não foi apenas uma imposição cultural, mas um processo dinâmico de fusão e adaptação,
que enriqueceu tanto o Oriente quanto o Ocidente. Assim, Alexandre o Grande não deixou apenas um império efêmero, mas um legado cultural e filosófico que ressoou por séculos, influenciando o Império Romano, o cristianismo e até mesmo o Renascimento. Solhaçu. Ele foi o arquiteto de um mundo novo, onde as barreiras culturais começaram a se dissolver e o conhecimento e a arte podiam viajar livremente. Um verdadeiro conquistador de mentes e corações, cujo impacto ainda pode ser sentido hoje. Alexandre o Grande. Um homem que, em uma vida breve mas intensa, redefiniu os limites da ambição humana. Ele não apenas conquistou terras e impérios, ele conquistou a imaginação de gerações, deixando um legado que ecoa através dos milênios. Sua história nos lembra que, com uma visão inabalável, uma estratégia brilhante e uma liderança carismática, o que parece impossível pode se tornar realidade. Ele foi, de fato, o conquistador impossível. E você? O que mais te impressionou na jornada de Alexandre o Grande? Ele foi realmente um conquistador impossível? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se inspirou com esta história épica, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais mergulhos profundos na história e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Sua jornada pelo conhecimento continua aqui. Até a próxima.